Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Ok, amados ouvintes, vamos começar agora a ministração. E o tema dessa ministração é sobre bênção. Você que está me ouvindo, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é um assunto extremamente importante. Talvez, se estivéssemos conversando pessoalmente, você me perguntaria: Luiz, o que é bênção? Explica para mim, Luiz, o que é bênção? E eu te responderia de forma simples, descomplicada, direta, que bênção, quem define o que é você. É você, meu caro ouvinte, você que está me ouvindo. Quem vai definir o que é bênção na sua vida é você. É você que vai definir o que é bênção para você. Porque a bênção de um pode se tornar a maldição do outro. Como assim, Luiz? Explica melhor sobre esse assunto. A bênção de um pode se tornar a maldição do outro. Eu vou citar aqui alguns exemplos que você vai entender melhor do que eu estou falando. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro para muitas pessoas é bênção. Por quê? Porque ela gera sustento, ela ajuda a família, ela possibilita fazer o bem para si mesmo e talvez fazer o bem para o próximo, com esse recurso que a pessoa tem, com esse dinheiro. Mas para outra pessoa, o mesmo dinheiro, ele pode ser transformado em maldição, porque ele gera soberba. A pessoa adquire recursos para poder alimentar os seus vícios. O dinheiro para muitas pessoas torna-se maldição porque a pessoa acaba entrando num caminho e esse caminho às vezes destrói relacionamento e afasta de Deus. Porque a pessoa faltou sabedoria para administrar, não aplicou o recurso aonde era para aplicar. É igual aquela pessoa, você já viu muitos casos assim, que a pessoa pegou o recurso próprio e investiu em meio de apostas. E às vezes era casado, não comunicou seu cônjuge e assim foi usufruindo o dinheiro que era para ser bênção para a família, acabou se tornando praticamente uma maldição. É igual aquela pessoa que está na casa dela, a pessoa está lá sem gasolina, com o carro parado e bate aquele sentimento: puxa, se eu tivesse esse dinheiro aqui, eu pegaria esse carro, levaria minha família a dar uma volta no shopping, comer uma comida diferente, levava num parque, até mesmo na praça, em qualquer lugar, para poder ter um momento prazeroso com a família. Mas aí a pessoa, às vezes, quando pega o dinheiro na mão, o recurso, todo aquele desejo que tinha de levar a família, de pegar o carro, de ter aquele momento junto, já não tem mais, porque o dinheiro mudou a cabeça da pessoa. A pessoa já quer sair sozinho, já quer pegar o carro, já quer se divertir, já quer fazer o que não era para ser feito, e acaba usando esse recurso e praticar coisas erradas, que são consideradas ilícitas aos olhos do Eterno. Um outro exemplo interessante que eu posso estar mencionando aqui é sobre o casamento. O casamento, ele foi estabelecido por Deus. Muitos que sabem viver e usufruir do casamento, eles podem dizer que é uma bênção. Existem homens que só estão onde estão porque a mulher teve o punho firme. Da mesma maneira, existe mulher que só estão onde estão, não viveram uma vida deliberadamente, porque o homem teve o punho firme. Então, o casamento torna-se uma bênção quando você usufrui e quando você sabe viver esse momento um com o outro. Agora, esse mesmo casamento que é chamado de bênção, ele pode virar maldição para outra pessoa. De que maneira? Quando você começa a olhar com os olhos de cobiça para aquilo que não é seu. Para um bom entendedor, já sabe o que eu estou falando. Se você olhar
para uma outra mulher, se você olhar para um outro homem com a intenção errada no teu coração, com desejo desordenado, a flor da pele, além de você já estar praticando um pecado e algo ilícito diante dos olhos de Deus, aquilo que era para ser uma bênção para a sua vida e você viver aquele momento, você vai estar atraindo a maldição. Então, o que era para ser bênção acaba tornando-se maldição. Outro exemplo simples que eu posso trazer aqui é referente ao maná no deserto, em Êxodo 16. O maná ele foi uma bênção para quem obedeceu e colheu apenas o necessário, mas ele tornou maldição para quem acumulou por desconfiança e depois acabou apodrecendo. Leia Êxodo 16, você vai entender a história. Outro caso que nós podemos citar aqui é do Senhor Jesus. Jesus, ele pode ser uma bênção, e ele é uma bênção para todos aqueles que receberam ele como seu Senhor, como seu Salvador. Mas para outras pessoas, ele acaba sendo um incômodo. Ele pode ser bênção para muitas pessoas, mas ele pode ser um incômodo, como diz a Escritura. Jesus é a pedra angular, a salvação, é a vida. Mas para outras pessoas que rejeitam ele, ele se torna uma pedra de tropeço. Leia 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16. Diz lá: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será confundido. Aí ele continua no versículo 8 dizendo: pedra de tropeço para quem o rejeita. Então toda pessoa que rejeita o Senhor Jesus acaba tornando-se uma pedra de tropeço. Jesus acaba se tornando uma pedra de tropeço. O que era para ser bênção, por causa da rejeição da pessoa, acaba tornando-se uma pedra de tropeço. Trazendo mais para a Escritura, eu quero explicar melhor referente à bênção. A bênção antes da lei, a bênção na lei e a bênção manifestada na graça. Então são tempos e épocas diferentes. Eu quero começar aqui com Abraão. Deus deixou claro para ele: se tu uma bênção, e disse: eu te abençoarei e tu será uma bênção. Foi assim que Deus disse para Abraão: olha, eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Agora, um ponto que eu quero que você fique focado é que essa bênção que Abraão seria, ela estava alicerçada em corresponder ao seu chamado. Ele disse: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E ali começou a falar. Falou que abençoaria Abraão, que Abraão também seria uma bênção, na correspondência do chamado. Quando você corresponde o teu chamado, quando você corresponde aquilo que Deus colocou no teu coração, então sim você será uma bênção. As bênçãos, ela vai te alcançar. Então, meu querido, fica claro para mim e para você que essa bênção manifestado em Gênesis 12, que Deus falou para Abraão antes da lei, que ele seria abençoado e que as bênçãos também estariam na vida dele, é na correspondência do seu chamado. Então, se a pessoa está vivendo uma vida deliberadamente, vivendo uma vida, o amanhã pertence a Deus, e você não corresponde ao seu chamado, tem muitas bênçãos que estão ficando para trás, e você era para se tornar bênção na vida de muita pessoa. Já viu aquela pessoa que fala para outra pessoa: pô, você foi uma bênção na minha vida, você foi uma bênção, fulano é uma bênção na minha vida. É isso que Deus fez de Abraão. Abraão era uma bênção na vida de outras pessoas. Agora vamos falar aqui sobre a bênção manifestada em Deuteronômio 28, aquela que o Senhor falou com Moisés, referente que as bênçãos alcançaria a vida da pessoa por meio da obediência. Todos nós conhecemos, que lemos a Bíblia, que estudamos, nós entendemos em Deuteronômio 28 que havia uma condicional. Então, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus,
obedecesse essa voz, todas as bênçãos o alcançaria. Mas se eles não obedecessem, todas as maldições o alcançaria. Semelhantemente ao que diz em Isaías. Isaías também reforçou isso daí. Ele disse, olha, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado ao fio da espada. Então, nós entendemos que havia uma condicional para receber a bênção, e se eles deixassem de obedecer, automaticamente eles receberiam a maldição. É simples assim. Deus ele fala uma coisa no meu coração, no seu coração. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. Se não obedecermos, nós não teremos o Deus Todo-Poderoso, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Senhor. E se ele não estiver sendo nosso Senhor, outra pessoa estará sendo o Senhor da nossa vida. E isso é através da obediência. Então, o que eu quero deixar claro aqui para você, que essa bênção manifestada em Deuteronômio era por meio da obediência. E a desobediência alcançava também a maldição. Então, a bênção poderia se tornar maldição desde que a pessoa deixasse de obedecer à voz de Deus. Isso é muito importante, a gente poder diferenciar o tempo e a época. Para você ver, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz que já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa bênção que fala em Efésios é aquela que Cristo conquistou na cruz. A bênção que Cristo conquistou na cruz, ela é válida para mim e para você no dia de hoje. E ela é mediante a graça, um favor imerecido, e não depende de mérito. Você não obedece para ser abençoado, você obedece porque já é abençoado. Só de estar vivo, só de estar respirando esse ar que você está acabando de me ouvir, você já é uma bênção. Recapitulando o que acabamos de ouvir. Então Abraão, ele fala da origem. Nós aprendemos aqui a origem que Deus fez de Abraão a própria bênção. Moisés fala de processos e Jesus fala de consumação. Se você quer uma dica de verdade, o que é bênção, para você saber definir o que é bênção para você, eu vou te ajudar. Anota aí. Bênção, no dia de hoje, é o favor divino. É uma dádiva, é um presente de Deus. Você já teve épocas que você recebeu uma bênção, que você recebeu algo, que você, no fundo, você percebeu que você não era merecedor, mas de repente você recebeu algo que às vezes era acima daquilo que você pensava, daquilo que você imaginava. Isso é um favor divino, uma dádiva, um presente de Deus. Hoje, só de nós sermos chamados filho de Deus e ter a pessoa do Espírito Santo nos ajudando, nos consolando e nos fazendo lembrar de todas as palavras que Jesus disse, isso para nós é uma bênção. Não é uma contradição, é uma revelação progressiva. Para você entender melhor, eu vou fazer uma comparação e gostaria que você meditasse nessas palavras. Quando Deus criou o mundo, a terra, nós entendemos que ela estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E ele disse, haja luz, e houve luz. Aí nós entendemos, porque a Escritura deixa claro isso para nós, que Deus viu que a luz era boa, e chamou a luz de dia, e as trevas de noite. Deus não criou a escuridão como algo ruim. É isso que eu quero que você entenda. A escuridão que estava ali no meio de toda a criação de Deus, ela não era ruim. Ele fez até a divisão, chamando o dia de luz, né? A luz de dia e a escuridão de noite. Ela existia, sabe por quê? As trevas que estavam ali, ela estava em horário integral. O horário era integral de tamanhas trevas que estavam no início. A Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
naquele momento da criação, naquele momento inicial. Mas ela existia e era predominante em todo momento porque ela estava num estado inicial e progressivo. Ela fazia parte de um processo inacabado, até que ele criou a luz. E essa luz resplandeceu no meio das trevas. Ele dividiu. Olha, o dia é a luz é o dia, e a escuridão é a noite é a escuridão. Da mesma forma, foi quando Jesus veio. Jesus manifestando a graça e abençoando a muitos, praticamente todos que pediam ajuda. Toda pessoa que chegava até Jesus, ele o ajudava, ele curava, ele libertava. A Bíblia fala em várias partes que Jesus curou a todos, não deixava ninguém enfermo que precisava de ajuda. Então fica claro isso para mim e para você, que mesmo aquelas pessoas não sendo merecedores, eles recebiam o direito da bênção. Se eles crescem no teu coração que Jesus de fato era filho de Deus, eles receberiam a bênção. Eles tinham que aceitar Jesus como filho de Deus. Quando eles acreditavam na palavra de Jesus, eles eram curados, eles eram transformados, milagres aconteciam, coisas extraordinárias aconteciam. A maior bênção, meu irmão, que poderia ter acontecido na sua vida e na minha vida foi quando nós encontramos o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho da nossa salvação. Sim, ele merece todo o mérito, toda a glória seja dada a ele, para todo sempre. Essa palavra que está chegando até você é como luz que se manifestou nas trevas. Ela esclarece toda a escuridão. Meu irmão, ser uma bênção, como Abraão foi, ou receber a bênção, como foi dito a Moisés por meio da obediência, não muda muita coisa se nós não entendermos o tempo em que vivemos agora. Nós vivemos no tempo da graça, a bênção que é o favor divino, a dádiva de Deus. A maior dádiva de Deus foi ter dado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós fomos resgatados, era para nós estar naquela cruz, era para nós ser crucificado, estar sendo condenado pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas palavras. Meu irmão, se você sondar o teu coração, você vai ver que Deus é o Todo-Poderoso e é digno de receber toda essa glória, por ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para construir dentro de nós o reino dele, para construir dentro do meu coração e do seu coração o reino de Deus. Mas se você entendeu que fomos abençoados com toda sorte de bênção por meio de Jesus Cristo, então declare agora comigo: pela fé em Jesus, eu chamo à existência as coisas que não existem. As bênçãos das regiões celestiais já estão sobre a minha vida, para que eu seja um canal de bênção para todas as pessoas que vivem e convivem ao meu derredor, ao meu redor, no meu trabalho, na minha casa. E o ordinário se torna extraordinário mediante a minha fé, declarada hoje em Cristo Jesus. Pai, eu agradeço por todos aqueles que estão me ouvindo e agradeço por todos aqueles que estão declarando essa fé que traz a existência da luz reveladora para o nosso coração. Espírito Santo, continue guiando essa pessoa, continue fortalecendo todos aqueles que digam amém e graças a Deus.